nossos amigos aqui presentes, os nossos amigos internautas. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para uma noite de esclarecimento e de aprendizado. Mas antes eu tenho que passar uns recadinhos da casa. Algumas pessoas é a primeira vez que vêm, né? As outras já conhecem bem o procedimento todo, né? Mas é bom a gente sempre reafirmar que os nossos trabalhos todos os dias, nesse horário, nas quartas-feiras é à tarde, né? E de sexta-feira nós não temos esse trabalho. É mais um trabalho direcionado aos dependentes químicos, então, aos parentes que quiserem comparecer, porque a gente sabe que esse problema é muito grande, né? E o sofrimento é muito grande de quem está passando, dos familiares. Então, toda sexta-feira tem palestras mais dirigidas para esse problema. Nós temos também o plantão de atendimento. As pessoas podem chegar meia hora antes, porque assim dá tempo depois já de assistir a palestra, né? E nosso trabalho social, que nós agradecemos a ajuda, que sempre recebemos, né? Que nós ajudamos 72 famílias carentes, né, com as cestas básicas. E nesse mês de fevereiro, quem puder colaborar com arroz, açúcar, sal, biscoitos salgados. Quase todos os meses as doações estão sendo... Tem atendido, né, as cestas básicas, mas sempre falta uma coisinha ou outra, né? Mas de mão nós já agradecemos. E todo sábado também nós temos a entrega de lanche para as pessoas que estão aí embaixo do metrô, né? Quem quiser participar ou colaborar mesmo com algum um suco, ou um leite, ou um pão, também vai ser bem aceito. O curso de básico já começou, de quarta-feira, às 20 horas. Quem quiser participar, é aberto ao público. É só dar um nome para uma das pessoas aqui do centro e participar do curso. E também com relação a palestra de hoje é de injustiça, do Momento Espírita, e a gente gostaria que fizessem perguntas ou alguma colocação referente ao tema. E quem tem o celular, se pudesse desligar, muito agradecida. Agora nós vamos nos recolhendo para esta sala, para este momento tão importante, esse momento nosso, esse momento que nós deixamos tudo lá fora, as preocupações, a correria, os afazeres, e nos recolhemos aqui no mais íntimo nosso e sabemos que todo esse ambiente está preparado para nos receber, que ele está todo preparado pelos amigos da espiritualidade e confiantes também de que um ser superior está sempre aqui nos esperando de braços abertos. Ele está sempre ao nosso lado, mas agora nesse recolhimento nós sentimos muito mais a presença dele, muito mais forte. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, principalmente pelo reencarne, por essa vivência de agora, que sabemos que estamos aqui para aprender, para nos aprimorar, para cada vez mais crescer espiritualmente. E com a ajuda desse plano espiritual tão abençoado, temos certeza que nós vamos dia a dia melhorando. Dia a dia nós vamos progredindo, sempre com as bênçãos do Pai, sempre com as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e de nossa Mãe, Maria Santíssima. Que assim seja, em nome de Jesus. Então, como eu falei, o tema de hoje é injustiça e o nosso palestrante é o Rudai. Boa noite a todos.
Assim colocado, nós tranquilos, serenos, confiantes em Deus acima de tudo, confiantes na espiritualidade aqui presente, vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos, ou seja, para a nossa elevação espiritual ou para a nossa ascensão, no sentido de termos sentimentos, emoções mais equilibradas, mais fraternas, solidárias, e procurar, dentro do tema, refletir. O tema tem por título Injustiças, redação do Momento Espírita. E nunca é por demais nós colocarmos alguns conceitos, né? Principalmente da doutrina espírita, porque é aqui que nós estamos inseridos, né? E esses conceitos ajudam-nos a entender o tema proposto. Sabemos que o espírito, quando ele encarna, ele tem dupla necessidades. Essas duas necessidades, ou essa dupla necessidade, diz que ele deve desenvolver a sua inteligência e deve desenvolver a moral. Necessidades intelectuais e morais. Desenvolve-se a inteligência, né, pelo trabalho. E desenvolve-se a moral pelo relacionamento entre as pessoas. Então, a pedra de toque, né, são as qualidades boas e as qualidades ruins do convívio entre nós na sociedade. Então, o trabalho moral, pressupomos que ele é um pouco mais difícil, mas o trabalho intelectual precedendo faz com que a gente consiga, né, entender melhor e aplicar melhor os conhecimentos que vamos adquirindo do relacionamento entre as pessoas. Ora, querer para o próximo o que quereis para si mesmo. Respeitar os direitos do próximo. São as duas bases, aí, os dois pilares da justiça. E quanto às injustiças? Quantas coisas nos acontecem, que nós julgamos serem essas coisas injustas para conosco. Se pegássemos aí, puxássemos a lembrança, faríamos um rol, né, de mais ou menos trocentas situações injustas que somos alvos, né? Será verdade? Justiça das aflições, ou melhor, causas das aflições, é outro conceito importante para nós entendermos. Existem causas anteriores e causas atuais das aflições, das adversidades. Não é isto? Quais são as causas anteriores? Alguém consegue lembrar as causas anteriores de nossos sofrimentos? Ou de nossas injustiças? Com base na doutrina espírita, as causas anteriores são as nossas vidas passadas, ou seja, os nossos atos, as nossas atitudes em vidas passadas, mal resolvidos, que prejudicaram o nosso semelhante, e na atualidade estamos aqui experimentando-os, provando-os. Então, somos devedores para com a lei, referindo-se às causas anteriores, considerando que nós temos muitas vidas antes desta. As causas anteriores são essas, e as atuais são aquelas decorrentes da vida atual, da existência atual, decorrentes da nossa imprudência, incura, né, da nossa falta de observação, das injustiças que praticamos também decorrente dos nossos atos, das nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio, ele existe e é o máximo, vamos dizer assim, da criatura humana, que permite a ela escolher o que quer passar. Ela escolhe ser feliz, escolhe ser infeliz. Ela escolhe o bem, escolhe o mal. Ela escolhe o trabalho, escolhe a ociosidade. Ela escolhe privações ou ela escolhe uma vida mais pródiga, né? Ela escolhe necessidades ou prodigalidades, né? Ser altruísta ou egoísta. Quantas escolhas nós fazemos no dia a dia? Agora, é justo que venha, né, o retorno dessas escolhas, não é isso? Quantas e quais são esses retornos, né? São reflexões que nós temos que fazer. Já temos aqui, estamos aqui na doutrina espírita, já temos aí
já muitos anos de conhecimento, ou estamos aqui pela primeira vez, não importa. Mas já temos informações que faz com que a gente entenda que a vida não se circunscreve somente a este momento, a esta existência vivida. Porém, ela é muito maior, né? Muito mais ampla. Na quarta bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados, serão fartos. Mas ele também diz assim: é necessário que venham os escândalos. Ai daqueles por quem venham os escândalos. Tem a ver com o tema injustiça? Justiça, injustiça? Bastante a ver, né? Então, o autor desse texto, ou desse artigo, ele nos convida a pensarmos, a refletirmos sobre tudo aquilo que catalogamos como injustiças que vêm até nós. Seja no nosso trabalho, seja na casa espírita, ou na igreja, seja na rua, no trânsito. E existe miríades de situações que nós achamos que os nossos direitos foram violados, né? Foram infringidos. E muitas vezes ficamos tristes, magoados, né? Ficamos aí deprimidos. Ou inúmeras vezes cometemos tantos atos bons na vida, tantas coisas boas, atitudes, ações, pensamentos, né? Auxiliamos tantas pessoas e colhemos ingratidão ou colhemos injustiças. E nós julgamos realmente que não merecíamos isso, né? Nós somos criaturas boas, não merecíamos tal coisa, mas acontece. Se Jesus, que é um espírito puro, o mais evoluído que passou pela Terra, sofreu inúmeras injustiças, por que nós, que estamos muito aquém do seu nível evolutivo, não sofreríamos, né? Qual é a natureza do mundo que nos encontramos? O planeta Terra é um planeta feliz? É um planeta onde a justiça e o bem está em primeiro plano? Pergunto a vocês. Conforme a doutrina espírita, a Terra é um planeta de provas, expiações, ou expiações e provas. Os espíritos aqui encarnados, ou seja, todos nós, né, estamos num processo evolutivo, estamos em vias de progressão. Estamos ainda mais para o início da nossa jornada do que para o meio ou o fim. Então, a nossa natureza ainda é imperfeita, porque temos que reparar muitos erros e temos que melhorar muito a nossa inteligência, a nossa moral, através do trabalho e do relacionamento entre nós. Então, a característica é ainda de um planeta imperfeito, porque os espíritos aqui encarnados são imperfeitos. Ou seja, nós somos ainda imperfeitos, não é? Ou seja, temos ainda que progredir, evoluir, nós temos que conhecer mais, nós temos que exercitar de uma tal forma o amor, né, nas suas diversas nuances, para que a gente possa compreender o direito do próximo, da mesma forma que nós queremos que o nosso direito seja respeitado. Devemos ter uma capacidade tal, e isso será possível através de outras encarnações, para que a gente entenda qual é realmente a missão, a nossa missão, o que Deus espera de nós. Mas, voltando à questão das injustiças, e primeiramente falando sobre a justiça, a educação desenvolve a justiça, o senso de justiça. Deus gravou na nossa mente as suas leis, que são justas. Nossa mente não. Gravou em nosso espírito a justiça. Ora, sabemos que somos filhos de Deus, todos nós, sem exceção, e o Pai gravou, né, a sua marca. Vamos dizer assim, entre vários atributos que ainda temos que desenvolver, a justiça é um deles que está gravada em nossa consciência. E a educação, a nossa evolução, vai permitindo que a gente amplie esse conhecimento, esse senso, né? Ele fica cada vez maior, de tal forma que a gente
olha para nosso semelhante e vemos iguais. Respeitamos da mesma forma que somos respeitados. Então, a marca maior do Criador é a justiça que está em nós. Mas Deus quer que nós venhamos a conhecer isso através de nós mesmos, através de nossas próprias experiências. Quais são elas? As nossas atitudes no dia a dia, nas diversas encarnações que já precederam e outras tantas que virão, para que tenhamos o mérito das escolhas as quais fazemos, ou que fizemos. Então, a cada exercício que fazemos de nosso livre-arbítrio, amplia-se a nossa consciência, que faculta-nos o conhecimento das leis naturais, e ao mesmo tempo, respeitando as leis dos homens, respeitamos também as leis naturais. Então, a determinação da justiça se encontrará nas duas leis, nas leis de Deus, ou leis divinas, e nas leis dos homens. Essas mesmas que estão aí nos livros gigantes, né, Sêmia? Essas obras aí dos pensadores, né, do direito. Então essas, elas espelham na justiça de Deus, nas leis divinas. E elas são apropriadas aos costumes, né, à cultura, principalmente aos costumes do povo, vamos dizer assim, no presente, né? Nós sabemos que tem leis aí que datam aí de muitos e muitos anos. Então, as leis humanas, ela regula as relações entre os homens no tocante ao patrimônio, podemos assim dizer de uma forma simplista. E as leis divinas, ou de Deus, regulam, né? Aquelas leis morais regulam, né, o relacionamento moral, né, entre as criaturas. Mas também tem leis divinas que são leis físicas. Essas leis que fazem com que os orbes gravitam no universo sem que haja confusão entre eles. A lei da gravidade é uma delas, né? Existem tantas outras aí. Ora, por que seremos fartos ou saciados quando queremos a justiça, lutamos pela justiça, né? Quando buscamos a justiça? Mas é a justiça dos homens ou é a justiça de Deus que Jesus coloca aqui para nós? Ora, a nossa necessidade básica primária é a água e o alimento. São duas necessidades importantíssimas sem as quais nós não vivemos. E Jesus usa a figura justamente para dizer que tão importante quanto as necessidades fisiológicas, há as necessidades espirituais. E ela, a justiça, é a maior delas. Porque querer que o seu direito seja respeitado, né, e respeitar o direito do nosso semelhante, quando conseguirmos ter um discernimento claro disso aí e exercitarmos, com certeza a nossa evolução é mais rápida. O progresso que faremos é maior. Porque não cobiçaremos nada. Apenas, sim, o desejo maior de fazer o bem ao semelhante. E devemos lastimar as injustiças que nos chegam diariamente. O que aprendemos com essas injustiças? Ou seja, quando chega até nós uma situação que nos convida a repensar os nossos atos, a olhar para o nosso semelhante e, por empatia, entender que ele cometeu um erro conosco. Ou, de outra forma, nós olharmos na injustiça que chega até nós e vermos até que ponto nós estamos evoluídos realmente, até que ponto nós progredimos moralmente para que tal atitude, no âmbito moral, não nos afete. E a gente consiga perdoar, né, o injusto. É fácil ou é difícil? Ou depende de exercício, mas depende também de sabedoria. E a sabedoria vem da vida que levamos, das experiências que temos, do que tiramos de lições dessas experiências. Os livros auxiliarão-nos e darão-nos mais luz? Sim. Mas é a vida, é o dia a dia,
é o relacionamento, é a compreensão, é o auxílio, é a caridade, é o serviço ao semelhante que vai fazendo com que a gente tenha, né, consolidado em nós, ou consolide em nós, esta base, essa segurança, ou essa serenidade, ou essa compreensão, né, que permite a gente olhar a todos, enxergá-los como iguais, como filhos de Deus, e não se abater, né, não se cansar, não reclamar. E pelo contrário, agradecer a Deus a oportunidade de ser uma criatura melhor, mais aparelhada intelectualmente e moralmente, com uma capacidade maior de auxiliar o seu semelhante, né? Que bacana se a gente conseguisse realmente, através de tudo que já passamos na vida, ter essa condição. Não é isso? Aí nós olhamos aí no momento, aí, o que ocorre no Brasil, no âmbito político, econômico, social, no mundo, através aí das religiões, através do terrorismo, através de tantas outras ações que nós olhamos para o nosso semelhante e muitas vezes vemos ele como se fosse alguém que não é humano, né? Mas é uma ilusão nossa, né? Porque, como eu disse, o homem vem à Terra, mas ele esquece a sua origem espiritual. Porque a matéria nos envolve de uma tal forma, e nós somos de tal forma simpáticos às ações materiais, que esquecemos a nossa natureza espiritual, e muitos desses irmãos ainda passando por experiências para aprimorar, né, o seu altruísmo ou a sua capacidade de amar, eles ainda cometem, por egoísmo, esses atos, que são injustos, não resta a menor dúvida, que são crimes bárbaros, são crimes que eles expiarão a duras penas todo o prejuízo causado, não resta a menor dúvida. Porque o que é a justiça divina? A justiça divina é a aplicação das leis divinas. Essa é a justiça divina. E o que é a misericórdia divina? É a aplicação dessas leis com amor. E como se consegue que a lei seja aplicada e com amor? É quando a gente, pelo nosso trabalho, conquistamos méritos. Então, a justiça age, aplica a sua lei nos erros que cometemos, mas encontrando em nós criaturas que conseguem respeitar e amar o seu próximo, com certeza a pena ela é aplicada, mas tem os seus atenuantes aí, pelo trabalho realizado. Concordam ou não? Tanto é verdade que os irmãos aí que estão encarcerados, muitos deles têm crimes bárbaros, né? Crimes hediondos, mas tem irmãos que têm crimes mais leves, né? E a justiça dos homens não poderia penalizá-los igualmente. O mesmo crime hediondo, aquele que cometeu um crime, né, mais leve, como roubar alimento, coisa parecida, né? Então, mas não chegamos ainda aí, né? É sabido que estamos a caminho, mas a estrutura administrativa penal do Brasil e de outros países não comporta uma tal separação, porque o custo social é muito alto para todos nós, não é? Ou seja, o que deveríamos desembolsar em tributos para fazer esse trabalho é muito maior do que a nossa capacidade, acredito eu, né? Desta forma, se conseguíssemos separar esses irmãos e dar a eles a educação, né, que fosse útil para eles e integrá-los à sociedade, com certeza nós estaríamos contribuindo para que, quando voltassem esses irmãos para a esfera espiritual, lá no seu trabalho de refletir, de estudar, né, os seus erros, e eles melhorariam um pouco mais. Mas não vamos ficar tristes, não. Vamos deixar para lá as injustiças que chegam até nós, as amarguras que nos abatem, né? E vamos, sim, dizer, puxa vida, se a injustiça chegou até mim, com certeza, foi numa outra vida ou nessa, que alguma coisa eu fiz que não estava de conformidade com a lei de Deus, né? Porque o bem é o que está de conformidade com as leis de Deus.
O mal é aquilo que se afastou das leis de Deus. Se eu estou experimentando injustiça, primeiramente tem essas causas por trás. E pergunto a vocês, será que quando eu planejei a minha encarnação, eu não pedi para que estivesse no meio, onde tivesse criaturas que me testasse, me provasse, né, nas questões da justiça, para ver até que ponto eu sou um cumpridor da justiça divina e da justiça dos homens? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, disse Jesus, né? E assim colocado, não fica muito difícil de entender, né? O Espiritismo, ele nos dá a facilidade para entender tudo isso. E auxilia a entender os ensinos de Jesus. Porque sem o conhecimento da vida espiritual, da vida futura, ou seja, o porvir, a nossa natureza espiritual, nós não entendemos o que está ocorrendo no mundo atual e muito menos compreendemos os ensinos de Jesus. Esta base que já temos facilita muito a compreensão, né, da vida no contexto espiritual e no seu contexto material ou existencial. Mas aqui progredimos e na espiritualidade também progredimos. E lá, na espiritualidade, o nosso progresso se faz através do quê? Do estudo dos acertos que tivemos e dos erros que nós cometemos. Estudando, repassando, compreendendo, nós vamos novamente rogar a Deus, através da sua justiça, a oportunidade de retornar para que, já conhecedores dessa justiça, nós apliquemos aqui na Terra e sejamos exemplo. Então, para encerrarmos, nós que somos filhos e que somos pais, né, devemos educar os nossos filhos, e que seremos avós e avós, né, devemos educar os nossos filhos para que eles sejam homens justos, bons. Porque educá-los para que eles sejam bons farão com que o mundo seja melhor. Então, se olhamos para os nossos filhos e vemos que eles têm tendência ao egoísmo, temos que fazer uma educação, aquela que vem do berço, e cultivar no coraçãozinho desses irmãos o amor ao próximo, a justiça, querer para o próximo o que quer para si mesmo, respeitar os direitos do próximo. Então, trabalhando a mente da criança desde pequenininho, com exemplos que elas possam compreender, não fazendo distinção, não deixando que elas tenham preconceitos e não incitando elas ao preconceito, nós vamos preparando o caráter, né, desses irmãos, dos nossos filhos, para que eles sejam homens bons, justos. E com certeza, retornando à espiritualidade, serão espíritos justos. E tendo a oportunidade de retornar à Terra, para que a Terra seja mais feliz, serão homens justos. A lógica é essa. Bons espíritos, porque foram bons homens. Bons homens, porque foram bons espíritos. E o oposto também é verdadeiro. Obrigado a todos. Uma pergunta. Fique a... Olha, eu acho que a justiça varia com o tempo, né? O homem tem nova vida, vida diferente, né? Então, as leis se modificam, né? Por exemplo, ter um escravo era lei antigamente aqui no Brasil, né? Era lei, né? Sim. Veria, né? Né? Eu acho que é a evolução Certo.
Com certeza. Imutável, né? Com certeza. Muito bem. É isso mesmo. E também segundo os costumes de cada país ou nação, né? É. Muito bom. Óbvio que na Idade Média, as leis da Idade Média são muito diferentes das de hoje, né? Evoluímos. Estivemos na Idade Média. O nosso conhecimento moral e intelectual era menor do que hoje. Então, as leis atuais são mais adequadas. E daqui a 100 anos vem um outro. Humanas. E as leis divinas são imutáveis, né? Invariáveis. Com certeza. Implícito, dependendo do nosso conhecimento, o nosso amor próprio, nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? O nosso orgulho. Nós somos muito bons, muito perfeitos, nós somos inteligentes e nós somos justos, né? Nós somos justos para conosco mesmo. E as coisas vêm e cometemos injustiça, né? E o nosso egoísmo, o nosso amor próprio não permite enxergar que muitas vezes o erro é nosso, né? Às vezes nem é injustiça, é apenas a forma como tratamos o assunto, né? Não resta a menor dúvida. Então, às vezes a esposa fala mais alto, ou o marido, né? Ou o filho, ou o chefe, né? O chefe muito rígido, quer que o trabalho seja feito e ele cobrou que fosse feito dentro do expediente. Mas a pessoa preferiu, né? Fazer hora extra, pagar um pouquinho mais, deixou as horas do dia pagando, normalmente aí ficou depois do expediente, fez hora extra, aí quis receber hora extra, o chefe falou, não, vou pagar, porque aí nós achamos que é uma injustiça. Se você olhar por um prisma imparcial, muito bem, né? Agora, nós não temos essa condição de avaliar imparcialmente muitas coisas injustas chegando a nós, muitas injustiças que nós cometemos, né? No trânsito, no relacionamento entre nós, na família, em todos os lugares. Né? Por isso que a necessidade moral obriga-nos a conviver na sociedade. Porque cuidando, ou seja, tratando dos direitos do próximo, respeitando e prevendo, auxiliando as necessidades também, que são normais entre nós, a gente vai conhecendo um pouquinho mais e quer ver respeitado os seus direitos. Né? O direito de expor a sua opinião, o seu ponto de vista, o seu pensamento. O direito de ser uma pessoa que se veste como tem, entende. Mas desde que não ofenda, né, o hábito e o costume do povo naquele momento. Pode ser uma injustiça aí nós vermos um monte de coisas estranhas nos hábitos aí de se vestir, de se tatuar, de pôr piercing, mas é uma opção. E às vezes o jovem se sente injustiçado ou preconceito, né? Porque marginaliza. O jovem tem um piercing na nariz, na orelha, muitas tatuagens, respeitado aí o porquê que ele é uma criatura pode, nós sabemos que tem fatores psicológicos por trás disso, né? Mas nós temos que tratar como iguais, né? Se nós estivéssemos da mesma forma, vestindo da mesma forma, usando o nosso corpo da forma como eles, será que não quereríamos que fossem respeitados os nossos direitos e dispor da forma como bem queremos? Né? Isso materialmente falando. Boa noite.
É difícil, né? você pode ter em relação à justiça. Injustiçado, né? Muito obsessivo. Uma forma de preconceito. O senhor, acho que é a última. Boa noite. Isso é questão de vibração, né? Vibração. Exato. Depende de como você está. Se você não está bem emocionalmente, pode ser que um olhar que eu dê para você já te derrube. Acontece conosco no dia a dia. Você está no metrô e a pessoa já dá um esbarrão, você já olha feio, pronto, já alterou. Ou você não está bem num dia devido a problemas financeiros, econômicos, problemas familiares. Ou, de repente, a própria roupa que você está vestida, para você está bem, mas ou o perfume que você está usando desagrada quem está do lado. A forma como penteou o cabelo, a forma como você se vestiu, enfim. Se você busca estar realmente equilibrado, tranquilo, sereno naquele dia, talvez essas coisas não afetem você. Mas não é fácil não, viu? Com todo o conhecimento que nós temos, tem dia que você precisaria entrar numa igreja, meditar uma meia hora aí, antes de sair de casa, olhar as pessoas, não como pessoas que têm problema, mas todas como pessoas que são santas, né? Porque aí você não é afetado pelas vibrações que elas passam para nós, que são vibrações de necessidade, acima de tudo, né? Por isso que Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Ora, a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós somos imperfeitos, nós somos doentes ainda. A cura chegará quando nós formos puros. Mas olhou feio, deu risada, fez pilhéria, cometeu injustiça, esquece e passa à frente. Caminhe e faça a tua parte. Entenda que se naquela situação talvez você possa ou acima de tudo, quando adentrar lá, e quando você adentrar lá com um bom espírito, você é um bom homem aqui na Terra. Obrigado a todos. Obrigada. Bom, agora que nós já recebemos bastante, né, através de todo esse conhecimento, de tudo isso que nos foi passado, é o momento chegado das nossas vibrações, é o momento que nos doamos
a todas aquelas criaturas, aquelas que não puderam comparecer por um motivo ou outro, a todas as pessoas que estão doentes do corpo físico, que estão nos hospitais, às vezes querendo uma palavra amiga, um remédio que cure todo o seu mal, o mal do seu corpo. Vamos vibrando também pelos doentes do espírito, aqueles que têm sede de amor, do amor do Pai, do amor divino, que sempre está ali ao lado deles, mas às vezes eles não percebem, eles não enxergam, eles não sentem. Que eles sejam iluminados nesses momentos e que sintam que o Senhor está sempre ao lado deles, os envolvendo, os fortalecendo. Vamos vibrando por todos os cantos do nosso país, deste mundo, desta terra abençoada, por todos os dirigentes, que cada um cumpra ao que se propôs, com justiça, com honestidade, com paixão, com amor e devoção. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, todos aqueles que estão mais próximos de nós e que por um motivo eles estão próximos de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a nós também, que nos fortaleça, que tenhamos bastante fé e bastante equilíbrio em nossa vida, para podermos cada vez mais colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor nos ensinou. E possamos ir para nossos lares muito mais fortalecidos, muito mais enriquecidos por todas essas dádivas que vieram do alto, por todo esse conhecimento, por toda essa bagagem que vamos levar para a eternidade. Que assim seja em nome de Jesus. Agora nós vamos para a nossa parte dos passes e os que ficam aqui continuem em vibração. Obrigada.